Na aula de hoje eu vou desenvolver o exercício 7.60 da lista porque muitos alunos me pediram para fazer esse exercício. Muitos alunos estão com dúvida acerca desse exercício. Então eu vou aproveitar e resolver esse exercício passo a passo, mostrando como lidar com carregamentos distribuídos, como fazer para como fazer para substituir o carregamento por uma força equivalente e como introduzir isso nas equações, né? Eu vou mostrar para vocês passo a passo. Lembrando que nesse exercício o nosso objetivo é traçar os diagramas de força cisalhante e de momento fletor, né? Mas para isso nós precisamos encontrar as equações da força cisalhante e do momento fletor para cada segmento. Para o segmento que vai de 0 até 3 e para o segmento que vai de 3 até 7. Né? Então são dois segmentos, sendo que para cada segmento eu vou encontrar duas equações. Uma da força cisalhante e uma do momento fletor. Mas o nosso primeiro passo é encontrar as forças de reação. Eu sempre vou precisar encontrar as forças de reação inicialmente. Então, eu vou precisar encontrar o AY e o meu BY. Vou chamar aqui de AY e aqui de BY. Como fazer para encontrar as forças de reação? Se eu aplicar o somatório de momento em relação ao ponto A, eu vou poder encontrar o momento em relação. Eu vou poder encontrar a força de reação no ponto B. Como? Aplicando, introduzindo os momentos em relação ao ponto A. Mas antes eu preciso destacar um detalhe. Eu tenho um carregamento distribuído entre A e B, que vai de 0 até 300 Nm. E depois esse carregamento continua de B até C com 300 Nm de forma constante. Né? Tem um carregamento linear constante de B até C. E de A até B eu tenho um carregamento linear crescente. Então, na verdade, antes de eu fazer o somatório de momento, antes de encontrar as reações, que é o meu primeiro passo, eu preciso mostrar essas forças equivalentes. Então, primeiro eu preciso entender muito bem isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar como encontrar essas forças equivalentes. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou desenhar aqui do lado. Eu vou tentar desenhar essas figuras, então. Fica mais fácil. Vou desenhar um triângulo. Então, aqui está meu triângulo, né? Vou mostrar o carregamento triangular e o carregamento quadrático. Certo.
Então aqui eu vou mostrar a força equivalente do carregamento. Essa força equivalente eu vou alocar no centroide da minha figura. Sendo que por um quadrado, o meu centroide, ou seja, o centro geométrico, vai estar exatamente na metade. E no triângulo vai estar 1/3 do lado maior, em relação ao lado maior, né? Então vamos colocar aqui, né? O que eu estou querendo dizer aqui, essa distância vai ser de quanto? Opa, vou aumentar mais um pouco. Então, essa distância vale 1/3 da base do triângulo. A base do triângulo vale quanto? Vale 3. Então, vamos colocar aqui. Aqui eu tenho 3 sobre 3. E o restante do triângulo eu vou ter quanto? Então, o restante aqui eu vou ter então 3 sobre 2. Então vou ter 1,5 e 1. Não, peraí. Não. Agora eu rateei. É 2/3, né? Então, 2 vezes 3 sobre 3. Agora tá certo. Ou seja, né, vai ser 2, né? Vou ter 1 e 2. Porque a largura do triângulo é exatamente 3, né? Então isso é válido para todos os triângulos, né? E aqui eu estou mostrando a força equivalente. Força equivalente. E aqui também. Força equivalente. Novamente, né? Eu vou estar a uma distância de Vamos ver quanto que eu tenho na minha figura para colocar. 4. Então vai ser 4 sobre 2 para cada lado. Então é 4 sobre 2 e 4 sobre 2. Né? Vou colocar mais para baixo para não confundir.
começar a desenhar de novo. Pronto. Então, por que eu estou fazendo isso? Para mostrar como eu posiciono a força equivalente para efeito de cálculo, né? Então, essa força equivalente eu vou posicionar exatamente nesse ponto, como mostrado. E para encontrar a força equivalente, o que eu faço? A minha força equivalente, ela é igual, a minha força equivalente é igual à área do triângulo. E aqui a força equivalente é igual à área do quadrado, ou retângulo, né, como preferir. Na verdade, retângulo, né, porque a altura do retângulo corresponde à força e a largura à distância. Então, continuando, a força equivalente que vai ser quem? Opa. Base vezes a altura dividido por 2. Quanto é que vale a base? 3. 3. A altura vale quanto? 300. 300 dividido por 2. Então a força equivalente vai valer quanto? É 450. Unidade Newton. Newton, né? Newton. E aqui, a força equivalente vai ser quem? Essa é a base vezes a altura, ou seja, 4 vezes 100. 100? Não, 300. Desculpa. 300. Então a força equivalente é igual a 1000 e 200 newton, certo? Bom, com isso agora a gente pode encontrar as forças de reação, porque nós já conhecemos a força equivalente e onde ela está posicionada, né? Vou colocar um pouco mais perto, mais espaço. Certo? Então agora a força equivalente se calcula encontrando a área da geometria, como eu comentei. Então, como é que eu faço para calcular a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2. 3 vezes 300 dividido por 2, né, que dá 450. E o restante, para eu encontrar a força equivalente, basta eu multiplicar a base vezes a altura. Né? 4 vezes 300, que vai dar 1.200. Então agora eu posso encontrar a força de reação. Né? Vamos lá então. Agora eu vou fazer o que eu preciso
para encontrar as forças de ação. Vamos lá então. Momento, somatório de momento em relação ao ponto A igual a zero. O que eu tenho? Eu tenho o meu BY multiplicado por 3. Eu tenho a força equivalente do triângulo, que vou chamar de F1, multiplicado por... Então, essa aqui eu estou chamando de F1, né? Então vamos dar nome para cada força. Essa aqui é a força 1. Vou botar de outra cor para não confundir. Então essa aqui é a força 1. E essa aqui é a força 2. Então só para diferenciar as duas, né? E a força 1, ela está a quanto do ponto A? Então a força 1 vai estar posicionada nesse ponto. Eu vou fazer um pontinho aqui para mostrar onde é que está a força 1. Então a força 1 ia estar mais ou menos aqui, ó. Vou fazer de caneta. A força 1 estaria mais ou menos aqui. Então aqui é o ponto 1. E a força 2 estaria mais ou menos aqui, ó. A força 2 equivalente, né? Bom, o ponto 1 até o ponto A está a que distância? Como eu falei, eu divido por 3 e multiplico por 2, né? Então, esse ponto está a 1 metro do ponto B, está a 2 metros do ponto A. Agora, o ponto 2 está a 2 metros do ponto B e 2 metros do ponto C, né? É mais fácil. Então, vamos continuar. Eu vou, então, colocar a força equivalente 1 multiplicado por 2, que é em relação ao ponto A, né? Então, aqui eu vou multiplicar por 2, certo? E F2 eu vou multiplicar por quanto? O ponto 2 está a 2 metros do ponto B e o ponto B está a 3 metros do ponto A. Então, 2 mais 3, 5. Tudo isso igual a zero. As forças equivalentes vão ter de causar um momento no sentido horário. E o BY vai tender a causar um momento no sentido anti-horário em relação ao ponto A, né? Então, eu vou substituir as forças equivalentes. 450 e 1200. Vou fazer um risco, porque senão depois ele fica voltando. Tá, então eu vou ter BY multiplicado por 3 igual F1 vale 450.
vezes 2, aqui é negativo também, mais 1.200 vezes 5. Aqui é BY, né? Então, com isso, eu calculo BY. Vai dar quanto? BY vai ser igual a 450 vezes 2 dá 900. 1.200 vezes 5 dá 6.000. 6.000. 1.200 vezes 5 dá 6.000. Mais 900, 6.900. Dividido por 3 dá 2.300. Newtons. Eu poderia fazer somatório em relação ao ponto B para encontrar força em A. Ou fazer somatório de forças. Mas para a gente praticar um pouco mais, vamos fazer o somatório de momento. A gente praticar mais um pouco essa parte. Pô, ficou pequeno aqui. Vou escrever de novo. É que eu dou um zoom, né? Daí dá diferença de tamanho, por isso. BY igual a 2.300 N. Então, vou fazer o somatório de momento em relação ao ponto B para nós praticarmos mais essa questão. Somatório de momento em relação ao ponto B. Depois a gente pode tirar a prova real somando as forças em Y, na direção Y, né? Então eu vou ter AY vezes 3, negativo, né? Porque vai tender a causar aumento de sentido horário. A força em 1 vai dar quanto? F1 multiplicado por... Então, F1, o ponto 1 até o ponto P tá aqui a distância. Está a distância de 3 sobre 3, ou seja, 1. Então aqui vai ser 1. Mais F2 multiplicado por quanto? O ponto 2 até o ponto B está a 2 metros, então vou multiplicar por 2. Tudo isso igual a zero. Tem um sentido aqui que tem que arrumar. É o ponto 1, a força equivalente a 1 causa um momento no sentido anti-horário, positivo. E no ponto 2 causa um momento no sentido horário, então vai ser negativo aqui. Vai ser negativo. Opa, deletei o que não era para deletar. Não, tá certo. Negativo, né? Porque a força no ponto 2 tende de causar um momento no sentido horário em relação ao ponto B, né? Agora tem que substituir, né? 3AY igual F1 vale quanto? 450. Menos F2 que vale quanto? 1.200.
1.200 vezes 2. Quanto é que vai dar a y? Igual 2.400 negativo com 450 vai dar então 1.950 negativo dividido por 3, 650 negativo. O que isso significa? Que a reação está no sentido contrário. Ou seja, eu tenho que mudar essa seta, porque a reação acontece no sentido contrário. Né? Ela está atuando no sentido contrário, assim, ó. Mais fácil apagar tudo, né? Então, agora está certo no sentido. 650 para baixo. Vou fazer uma conta rápida. Se eu tenho 650 para baixo e que mais? Eu tenho 450 para baixo, certo? Tenho 650 para baixo. 650 com 450 dá 1.100. Então 1.100 com 1.200 vai dar 2.300, tudo para baixo. Então BY 2.300 para cima, então fecha, né? Então fecha. Fecha certinho. Então as forças de reação estão corretas. Bom, achei as forças de reação. Agora eu vou aplicar o meda-seções para encontrar o meu... para encontrar as equações, né? A gente vai começar pelo primeiro segmento, né? Fazer o seguinte, eu vou jogar isso aqui pro lado, vou fazer na outra página agora, não ficar muito poluído. Certo? Então eu vou continuar na outra página, né, para não ficar muito poluído. Primeiro eu vou analisar o primeiro corte, né, entre A e B, né, entre x igual a 0 até x igual a 3, nesse primeiro intervalo, né. Vou botar assim, ó. Primeiro intervalo. Zero x até 3.
Aqui eu tenho a força para baixo de 650 Newton. E aqui eu tenho um carregamento distribuído que eu vou chamar de W0. Então aqui eu vou ter a força cortante em X e momento função de X. E aqui eu vou ter uma distância de X. Esse ponto eu vou chamar de ponto O. Vou botar em outra cor, fica mais evidente. Então aqui eu vou ter o ponto O. Certo. Então esse triângulo eu vou analisar ele separadamente porque envolve carregamento distribuído crescente, né? Então a gente precisa analisar com mais calma. Então aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a semelhança de triângulo, que é o jeito mais fácil de vocês entenderem o que está acontecendo. É o seguinte, a gente vai comparar esse triângulo com o que a gente já tem aqui. O triângulo que a gente já tem uma base igual a 3 e a altura igual a 300. A gente vai fazer uma regrinha de 3. Como? É o seguinte, x está para 3, assim como W0 está para 300. Semelhança de triângulo, né? E com isso a gente encontra a nossa equação. Que a nossa equação vai dar quanto? Vai ser então W0 igual a quanto? Vou botar aqui embaixo. W0 igual a 100x. Essa é a nossa função de primeiro grau, que mostra o crescimento desse carregamento. Então isso é muito importante a gente analisar, né?
Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Então, W0 é igual a 100x. Agora a gente vai proceder de uma forma semelhante que a gente já estava fazendo, né? Só que ao invés de a gente usar aquele 300, agora a gente vai usar o 100x, que é igual ao W0, né? 100x, certo? Como é que a gente faz para encontrar a força equivalente? A força equivalente é quem? Vamos lá. Força equivalente é igual a base, que vale x, vezes a altura, que vale 100x, dividido por 2. Dividido por 2. Então isso vai ser igual a quanto? 50x ao quadrado. A força equivalente vale 50x ao quadrado, né? Por quê? Eu basicamente encontrei a área desse triângulo. Para encontrar desse triângulo, eu multipliquei base vezes altura. A base vale x, a altura vale W0. Então, eu peguei o x, multipliquei pela altura e dividi por 2, né? Corrigindo, para encontrar a área do triângulo, eu multiplico a base pela altura, né? E divido por 2, né? Eu multiplico a base pela altura e divido por 2. Acho que faltou falar que tem que dividir por 2, né? Mas isso é tão óbvio que... Enfim, para encontrar a área de um triângulo, eu multiplico a base pela altura e divido por 2, né? Que foi o que eu fiz aqui. A base é quem? É x, altura W0. E 2 eu divido. Então, 100x é o próprio W0, né? Então, calculando a área do triângulo retângulo, eu obtenho a minha função que corresponde à força equivalente, que eu vou posicionar exatamente no ponto que fica 1/3 do ponto de corte, né? Vai ser mais ou menos aqui assim, ó. Força equivalente vai estar aqui distância. X sobre 3. Eu vou usar essa distância para quê? Para calcular o momento em relação ao ponto de corte, né? Continuando então,
Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai encontrar a força da... A gente vai encontrar a equação da força exaliante e a equação do momento fletor, considerando o primeiro intervalo. Vamos ver se faltou algum detalhe. Bom, eu mostrei como calcular a força equivalente, mostrando onde ela está posicionada. Agora a gente vai para as equações, né? Vamos lá, então. Uma separada aqui. Começando pela equação mais fácil, né? Somatório de forças na direção y igual a zero. O que eu vou ter? 650 para baixo, negativo, menos a força equivalente, que mais? Menos v de x, menos v, opa, tudo isso igual a zero. Então, vai ficar como? V de x vai ser igual a 650 mais 50x ao quadrado. Então, vamos encontrar a equação do momento fletor. Somatório de momento igual a zero. Vou ter então 650 multiplicado por x. Ele vai tender a causar um momento no sentido anti-horário positivo, mais a força equivalente multiplicado por x sobre 3, que é a distância até o ponto de corte, mais m de x, igual a zero. Ah, aqui é negativo, né? Só vamos corrigir aqui. Aqui é negativo. Detalhe. Então, continuando, m de x vai ser igual a quanto? Igual a menos 650x menos 50 x ao cubo sobre 3. Pronto, encontrei as duas equações. E vocês percebam que a derivada do momento fletor é igual à força cisalhante, né? Então, a equação do momento fletor, se eu pegar a equação do momento fletor e derivar em relação a x, eu obtenho exatamente a equação da força cisalhante, como vocês podem perceber, né? Vai ficar menos 650 e 3 passa multiplicando, simplifica com 3 embaixo, vai ficar menos 50x ao quadrado, certinho, né? Então, com isso, eu obtive as equações para o primeiro intervalo, né? Como vocês podem perceber. Certo? Então, esse é o primeiro intervalo. Agora a gente vai para o segundo intervalo. Vamos abrir mais uma aba para o segundo intervalo. 7.60.c. Certo. Então, aqui a gente já encontrou as duas equações que nós queríamos, né? Só vou dar uma circulada para destacar, então.
Certo, então agora a gente vai partir para o segundo intervalo. Segundo intervalo, então, vamos lá. Opa. Segundo intervalo. E agora vai de 3, opa, até 7.